E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de topografia, dando continuidade agora ao memorial descritivo. Hoje vamos falar dos pontos irradiados, tá? No vídeo anterior eu falei como calcular as estações, as coordenadas das estações, né? Que inclusive trouxe aqui, ó, destacado. E os azimuts também, né? Que eu falei que ia utilizar nos pontos irradiados aqui. E agora nós vamos calcular finalmente as coordenadas dos pontos que vão dar o nosso perímetro, que vai ser permitido desenhar a área depois. Então, as fórmulas ainda são as mesmas, tá? Vou começar aqui, ó, o azimuth, lembrando, né, o azimuth é sempre o azimuth anterior mais o ângulo horizontal daquele ponto, menos 180. Lembrando que se der menor do que zero, nós somamos 360, e se der maior que 360, nós subtraímos 360, porque nós temos que trabalhar com valores entre 0 e 360. Então vou começar aqui com o primeiro ponto, o nosso ponto 1, com distância horizontal de 29,121 e ângulo horizontal de 29, 30 e 45. Então, o azimuth do ponto 1 vai ser o azimuth da estação que morreu nele. Vamos explicar isso aqui. Lembra que nós tivemos 3 estações? Do ponto da estação A, eu faço a leitura dos pontos 1, 2, 3 e 4. O ponto 5, 6, 7 e 8 já são pelo B, e o 9 e 10 pelo C. Então, o azimuth anterior, que é esse AZN-1, que nós vamos usar para os pontos 1, 2, 3 e 4, será, né, o azimuth do C para A, porque lembra, de C para A, que vai morrer no A aqui, é o azimuth anterior. Então vai ser 177 graus, 4 minutos e 26 segundos, mais o ângulo horizontal do ponto 1, que é 29, 30, 45, menos 180. Fazendo esta conta, nós vamos ter 26 graus, 35 minutos, 11 segundos. Ok? Esse vai ser o nosso primeiro azimuth. Para calcular as coordenadas parciais x e y desse ponto, mesma coisa que fizemos no outro vídeo. O x parcial e o y parcial, né, vão ser o seno e o cosseno do azimuth vezes a distância. Pô, mas antes era rumo. Sim, mas agora o ângulo que nós temos aqui para direcionar é o azimuth. Então, na prática é a mesma coisa, pessoal. É apenas um outro ângulo que nós usamos. Até porque não tem rumo aqui. O rumo nós vamos calcular depois no final para fazer um memorial. Então, aqui, ó. O x parcial do ponto 1 vai ser o seno do azimuth, que nós calculamos aqui, 26, 35, 11, vezes a distância horizontal de 29,121. Esse x aqui vai dar 13,033. E o nosso y vai ser o cosseno desse azimuth, vezes a distância horizontal, que vai ser 26,042. Perfeito. Agora, nós vamos calcular as coordenadas finais, ou total, do ponto 1. A coordenada total, como o próprio nome já subentende, vai ser uma soma. Vai ser aqui, ó. O x total é sempre o x parcial com o x da estação que fez a leitura do ponto, assim como o y também, é o y parcial com o y da estação do ponto. Então aqui, o x do ponto 1 vai ser o x parcial de 0,33, mais o x da estação que nós calculamos lá no outro vídeo. Portanto, 13,033 mais 4,934. O nosso x total vai ser de 17,967. Do mesmo raciocínio, o nosso y total vai ser o y do ponto parcial, mais o y da estação, que no nosso caso aqui é 0, que vai ser de 26,042. Beleza? E temos aqui o nosso primeiro ponto já localizado no plano cartesiano. Para o ponto 2, 3 e 4, nós vamos continuar utilizando o azimuth de C para A, porque eles foram lidos para a estação A, assim como as coordenadas da estação A, porque nós usamos a estação A para fazer a leitura desses pontos. Beleza? Aqui estamos com os 4 pontos da estação A já concluídos, com todas as coordenadas. Vou mostrar aqui agora para o B. No caso, mudando de estação, vamos mudar para a estação B. A partir de agora, os pontos 5, 6, 7 e 8 que estão para essa estação. Vamos usar agora a estação, o azimuth, né, anterior de A para B, de 60 graus 7,30, e vamos usar a coordenada de B, que é o 89,50 aqui. Então vamos lá, né, o azimuth do ponto 5 vai ser o azimuth de A para B, mais o ângulo horizontal do ponto 5, menos 180, e fazendo a correção se necessário, vamos ter o azimuth aqui de 294 graus, 10 minutos e 40 segundos.
A coordenada x parcial, como já disse, vai ser o seno desse ângulo vezes a distância horizontal desse ponto, que vai nos dar o valor de menos 11,312. E o y vai ser o cosseno do azimuth vezes a distância horizontal, que vai ser de 5,079. Por fim, a coordenada final aqui, o x final vai ser o x parcial mais o x do ponto B, que vai dar 78,164. E o y total vai ser o y parcial mais o y do ponto B, que vai dar 55,731. Ok, pessoal? E aqui nós temos a nossa tabela completa, tá? Fiz o mesmo esquema para a estação C, usando o azimuth de B para C e as coordenadas da estação C. Com essas duas colunas aqui de coordenadas totais dos pontos, eu sou capaz de fazer este desenho aqui, num papel milimetrado, do perfil do perímetro da nossa área. Então, se vocês podem reparar, tá pequeno aqui os números, mas ó, ponto 1, 2, 3 e 4, ligando ali com 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10. E temos aqui as distâncias entre os pontos, que nós vamos calcular agora. Tá, aqui já está no desenho, mas vou mostrar como calcular. E também o rumo deles também vai ter que entrar no memorial. Então, o que vai no memorial, pessoal? Vai o desenho da área, como está aqui, e nas laterais vai descrito a distância entre os pontos, que vai ser calculada com esta fórmula aqui, ó. A distância entre os pontos, no caso aqui, um ponto 1 e 2, é a raiz quadrada do x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. No fundo, isso é o que? É um triângulo. E aqui nós usamos a formulinha de Pitágoras, que é o d ao quadrado, vai ser um lado ao quadrado mais o outro ao quadrado, hipotenusa e os dois catetos. Então, pega as coordenadas x, subtrai e eleva ao quadrado. Pega as coordenadas do y, subtrai e eleva ao quadrado, tira a raiz, você tem a distância. Vamos pensar aqui no ponto 1 e 2. Se eu fizer esta conta, vai dar aproximadamente 6,9. Aqui está aproximado para duas casas decimais, mas o correto é manter as 3 casas decimais, já que é o que nós usamos aqui nas coordenadas, nós temos a precisão de até 3 casas. Inclusive aqui está errado, aliás, essas duas colunas aqui, inclusive. Aqui agora, todo mundo com 3 casas decimais, então nós vamos usar aqui também 3 casas decimais para calcular as distâncias. E junto da distância nós temos que colocar o rumo. Então no caso aqui, entre o ponto 1 e 2, a gente vai pegar o alfa, o ângulo alfa, que é o que nós queremos. A tangente desse ângulo vai ser x2 menos x1 e y2 menos x1, menos y1, desculpa. Sempre manter x sobre y e pega do ponto de destino para o ponto de origem. Aqui também, aqui não faz muita diferença porque vai elevar ao quadrado, então se der negativo ou positivo aqui dentro, o valor vai sair positivo no final de qualquer forma, a distância vai sair sempre positiva. Mas, aqui para a tangente, é importante você prestar atenção em manter isso aqui, ó, fazer primeiro do ponto de destino para o ponto de origem. Pega o de baixo menos o de cima, beleza? Porque o negativo aqui vai influenciar no valor da tangente. Para calcular esse ângulo, gente, é só usar aqui na calculadora a função inversa da tangente, que na maioria das calculadoras científicas é apertando o Shift e depois a tecla da tangente para ativar a função da tangente menos 1. Então, no caso assim, saiu aqui o valor do... Você fez a fração, tá? Saiu o valor da fração, você é só fazer a tangente menos 1 da sua resposta. Beleza? É isso, espero novamente me perdoem pela pressa do vídeo, tá? Porque é muita conta, o vídeo fica muito extenso. Então, eu espero que só apontando aqui o procedimento seja bastante para me faça entender aqui como funciona a confecção dessas planilhas e depois o memorial descritivo, que o memorial descritivo é literalmente uma redação de como é. Então você menciona assim, ao terreno ele vai do ponto 1 ao ponto 2 com distância tal e rumo tal, do ponto 2 ao 3 com distância tal e rumo tal. É literalmente isso, pessoal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!